Muito bem. Boa tarde a todos. Antes só uma pequena nota. Estas conversas que vão acontecendo aqui na Galeria Art Lab fazem sempre uma reflexão em torno das exposições que vão cá passando. Hoje vamos conversar com a Joana Rego. Para mim é um gosto muito grande. Assim um bocadinho formal, embora gostava de vos dizer que eu conheço a Joana há muitos anos e esta oportunidade de conversar com a Joana neste formato é, enfim, um bocadinho particular. Nós vamos essencialmente falar da exposição que está aqui na galeria, mas do conhecimento que eu vou tendo também do trabalho da Joana. Há aqui um conjunto de cruzamentos que se calhar na oportunidade também importa falarmos um pouco. E nesse sentido, Joana, obrigado por teres aceito o convite também da galeria. A pergunta quase que se impõe, esta primeira, para abrir um bocadinho a conversa, é nos falares um bocadinho desta exposição. Como é que ela aconteceu? Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Jorge, por teres aceitado conversar comigo. Esta exposição é mais uma que envolve um bocadinho a linha de investigação que eu faço há tantos anos e que me fascina esta relação entre a palavra e a imagem. Desta vez pintura escrita, porque as obras que eu escolhi para esta exposição são mesmo todas com palavras pintadas, por isso acabei por dar mais um nome. Todas as exposições que eu tenho especificamente com palavras têm sempre entre imagens e palavras, ou escrever pintura, ou desta vez foi pintura escrita. Isso é curioso porque, efetivamente, eu recordo do teu trabalho, efetivamente, a presença da palavra. Eu recordo aqui uma expressão do Nancy a propósito do design, que o design é a abertura da forma. A palavra é uma abertura da forma, uma abertura da tua pintura, do teu processo criativo. A palavra é um mote, acaba sempre por ser desde a palavra que está implícita, que pode partir uma exposição inteira, um projeto de uma palavra, de um livro, de uma frase. Por isso, tanto é a forma, que depois é pintada, como é sempre um ponto de partida, porque a palavra está lá sempre, mesmo que haja exposições em que ela apareça pouco ou que nem apareça, mas no processo construtivo ou criativo está lá sempre. Outra questão que acho também muito interessante e que eu vejo no trabalho com alguma regularidade é, por vezes a palavra aparece sozinha, portanto há todo o seu significado, um excesso de especulação em torno do que ela possa significar. Por vezes ela parece combinada, quase como uma escrita como uma narrativa. Ela pode ler-se assim, de forma separada, ou ela é quase como uma legenda de si própria. Eu vou usando a palavra de várias maneiras. Já funcionou como legenda, como título e também como um complemento à imagem, embora a palavra para mim funcione sempre como imagem ou apenas como uma forma que é para ler ou para ver, ou como uma ecfrase, é quase como potenciar na nossa memória, na nossa cabeça, o formar de uma série de imagens que nós ou reconhecemos ou somos capazes de formar a partir da leitura dessa palavra. A leitura que, de resto, é assim, qualquer coisa que eu tenho também muito presente, porque, inevitavelmente, as nossas conversas às vezes andam sempre à volta de livros, ou trazem livros. Há sempre um autor, uma frase, uma recomendação que aparece
sentes esse contacto com a leitura, com os livros, é a matéria que te alimenta o teu processo criativo, ou a tua pintura, a tua forma de estar? Sim, muitas vezes parte da leitura de um livro. Eu gosto muito de ler, gosto muito de livros, ou o que eu uma vez ouvi um autor a dizer, não é gosto muito de livros, é gosto muito de alguns livros. E se calhar, como o Fernando Pessoa disse num poema, que não estou a lembrar-me agora, mas sei que fico sempre com essa frase, que muitas vezes livros são papéis pintados com tinta. É um bocadinho essa... Os livros muitas vezes são um mote, mas não tem que ser livros, muitas vezes são frases. Eu ando sempre com um bloquinho e vou apontando frases que vou ouvindo, qualquer coisa que seja importante, e a partir daí pode explotar uma ideia para um projeto, para uma pintura. Mas muitas vezes vou buscar à leitura muita informação, e depois é quase um diálogo constante, porque muitas vezes sou interessada por um tema e a ir pesquisar sobre esse tema vou encontrando mais coisas, ou vice-versa. Não sei pouco sobre o tema e encontro muito mais, e vão surgindo ideias a partir dessa pesquisa. Como na escrita, a tua pintura funciona assim também um pouco como as preocupações de composição, isto é, de escrever com as palavras, de que a pintura de algum modo possa elevar. Quero dizer com isto o seguinte: se as preocupações que tu tens em termos de composição, se tens de composição na pintura, a escolha das cores, a escolha da matéria, o modo como transferes a palavra, lidas com a palavra dentro da pintura, se ela obedece a alguma disciplina, como se fosse de uma escrita, como se de uma escrita se tratasse, ou não, se é um processo muito mais aberto, onde a dinâmica do processo pictural vai-te obrigando a fazer escolhas. Eu acho que não tenho uma regra fixa, nem um método de trabalho, vai variando conforme o projeto. Por exemplo, deste painel que está aqui, que se chama Agosto, brincando, eu gosto muito destes convites à interpretação e ao jogo, e muitas vezes são imagens. Eu também utilizo outras imagens, e a palavra é quase o terminar dessa imagem, mas que vai abrir portas para possíveis leituras. Mas este painel teve muito a ver com um exercício que eu fiz durante o verão, o mês de agosto, não é? Professor, só tenho o mês de agosto de férias. Então estava a precisar de estar recolhida a pensar, e então foi um exercício que eu acabei por impor a mim mesma, uma pintura por dia. Então tinha muito a ver com este desmantelar de palavras, o facto de andar a recortar letras de palavras que já estavam formadas. Não eram letras que estavam à minha disposição separadas, ou seja, eu desmantelei palavras para formar outras. Depois, o exercício de as montar novamente com outros conceitos, com outros vocábulos, e colá-las aqui neste livro. Esse tal exercício que acabou, porque o exercício de pensar, o facto de eu me isolar no ateliê, é o tal momento, não é, de solidão, que às vezes tem aquela carga negativa, mas de solitude, que é uma coisa completamente diferente. É aquele momento que precisamos muitas vezes de estar connosco e de resolver uma série de questões, e estava mesmo a precisar desse momento, e era quase isso, porque o pensar muitas vezes é o desmantelar de uma série de ideias e de pensamentos, e de voltar a organizá-los e começar de novo. Por isso este exercício parece um mero exercício, mas foi construído de uma determinada maneira. Pode parecer uma coisa mais simples do que aquilo que é,
mas por outro lado resulta num exercício quase de entretenimento e também ao mesmo tempo de jogos comigo mesma, Portanto, pintar ajuda-te a processo. pensar. Sim, porque eu acabo sempre, o trabalho tem muito a ver com estes jogos de linguagem no processo da pintura e jogos comigo, da maneira como construo, e depois também com o observador. Claro que isso também é parte importante do trabalho. Portanto, vais sabendo mais das duas coisas quando usas a pintura também para pensar sobre as coisas. A pintura também te vai ajudando ou amplia aquilo, abre-te um espaço de especulação e de ampliação. Sempre, porque eu acho que um artista plástico que tem sempre, quando prepara uma exposição e tem tempo para a preparar, é sempre um projeto de investigação, não é? Obriga-nos a pensar, a investigar, a errar, a falhar, a voltar atrás. Por isso acaba sempre por ser, o pensamento está lá, não é? Acabamos sempre por ser exercícios que, pelo menos o enorme prazer que eu tenho, não é só no ato mecânico de pintar, mas toda a preparação que está implícita a um projeto. É sempre o que nos leva às leituras, a organização do que é que vamos fazer. E, por cima, eu tenho essa... que às vezes aborreço-me comigo mesma, porque é aquela previsão... não consigo partir sem nada aquilo. Vamos ver o que é que acontece. Claro que depois há mudanças, mas já tenho as coisas um bocado organizadas. Isso às vezes pode ser um bocadinho aborrecido. Por acaso ia-te perguntar precisamente, não era exatamente isso, mas em parte, que era se partes para uma exposição quase com um guião, portanto, reúnes um conjunto de material, partes com um guião, e a parte já respondeste a isso, não é? Mas a ideia é, e quando sais da exposição, a experiência de teres preparado primeiro esta exposição, por exemplo, projeta-te qualquer coisa no futuro, isto é, esta experiência permite dizer, bom, daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3 meses gostaria de fazer isto, ou começas a trabalhar já noutra hipótese de trabalho? Sim, eu acho que há temas recorrentes, há projetos que ficam um bocadinho em banho-maria, mas eu lembro de ter uma professora na altura em que eu estava a fazer o meu mestrado que me dizia assim: vocês, quando tiverem com a exposição pronta, a sair do ateliê, comecem logo a pensar num projeto novo, porque senão vão ficar mesmo a ressacar. E eu sei que isso acontece, porque às vezes temos aqueles, acho que estão aqui muitos artistas plásticos e há essa ressaca ou angústia, ou às vezes temos bloqueios, pronto, isso acontece a toda a gente. Mas ela dizia, tentem já estar de alguma maneira envolvidos com outro projeto, porque assim é este contínuo envolvimento no trabalho, não há tanto sofrimento. Sim. Olha, eu gostava de ver aqui uma coisa do texto que o António Gonçalves escreveu para a exposição, eu acho muito interessante. E é uma frase final que diz: eis que o verso faz imagem e nos instiga a atenção, remetendo-nos para uma fruição portadora de curiosidade que se apraz de descobertas subtis e sensíveis. Eu achei muito interessante que o verbo a que se refere é o verbo pintar. O pintar te vai levar a este processo de descoberta, ou é o verbo escrever, o verbo compor, ou são todos, não sei. Acho que ando muito nesse espaço intermediário. Eu acho que quem usa muito, e neste caso, sendo esta exposição específica, pintura escrita, e aí vou buscar, eu lembro, na tua conversa tiveste livrinhos, eu desta vez trouxe este livro do Jacques Rancière, porque tem tudo a ver com esta exposição. E quando ele fala aqui da frase imagem, eu não me dou ao trabalho de decorar o que ele diz, mas acho muito interessante quando ele diz a potência da frase imagem pode exprimir-se em frases de romance, mas também em formas de encenação teatral ou de montagem cinematográfica, ou ainda na relação do dito com o não dito de uma fotografia. A frase não é o dizível, a imagem não é o visível. Ou seja,
este jogo constante que eu faço ou quero fazer com o observador e convido a jogar, estou a ler, estou a ver. Se estou a ler, consigo estar a ver, consigo ver estar nestas duas ações ao mesmo tempo. E é um bocadinho nesta fronteira de não querer que haja a fronteira, mas ela existe. E estou, de alguma maneira, a jogar com a frase pintada. E estou a escrever, mas estou a pintar. E aí e eu sou pintora, por isso acaba por questionar estas fronteiras, mas também analisar essas relações entre o que é esta plasticidade da escrita e um bocadinho o que é o tal fundo discursivo do que é uma imagem visual. Também me interessa estar sempre a questionar isto. Estas palavras que se leem nas pinturas leem-se do mesmo modo que se leem nos livros? Não sei, porque quando eu leio uma palavra pintada que diz silêncio, eu sinto-a de forma diferente. Ela se calhar está investida de outras coisas, que tu acabaste de dizer, ela está investida de um gesto, de um tempo, de uma escolha, de uma dimensão, de uma escala, de uma técnica, que uma palavra escrita, datilografada, ou agora, enfim, parece não estar revestida desta ação, desse tal do gesto. Ela sente-se de forma diferente, ela ouve-se de forma diferente, vê-se de forma diferente. Eu espero que sim. Ou seja, claro que depende, por exemplo, quando estamos a ler poesia, eu acho que estamos muitas vezes, este jogo é que frástico, muitas vezes estamos a imaginar e a ver imagens, e há muitas vezes quando dentro da literatura uma descrição muito visual, com a pintura de textos quase que é o processo inverso. Estamos com as palavras estamos na mesma acesso, só que elas já estão pintadas, por isso se uma pessoa se abstrair ou até se ver aqui alguém do Oriente que não conheça a linguagem ocidental, vai estar a ver também formas, pintura, imagem, e não vai estar se calhar a ler. Eu estive agora recentemente em Espanha e a pintar um mural e queria escrever e até perguntei ao organizador, mas olha, queres que eu escreva em português ou em castelhano? Porque os espanhóis muitas vezes têm uma dificuldade em ler. E ele disse, não, escreve em português. E eu tinha que andar a traduzir sistematicamente, porque ainda por cima palavras muito parecidas, por isso as pessoas viam a imagem, viam letras, mas não conseguiam descodificar, muito mais se for alguém que não esteja mesmo habituado aos nossos caracteres. Claro, compreendo. É óbvio que nesse sentido, de facto, a pintura cria a distância de segurança para ser, enfim, uma palavra pintada em certo sentido. É um argumento, né, da coisa, não tem um objeto, não tem uma palavra, e com um bocadinho de esforço possamos ver a lembrar por acaso do Peter Green e do Pillow Book, que é essencialmente um exercício de escrita, é um trabalho muito bonito ao mesmo tempo. Nós vemos muitas vezes a questão da caligrafia e do gesto, etc. E quando o Peter Green nos convida a ver o gesto, enfim, dos nossos caracteres, são um bocadinho mais rígidos, mas elegantemente desenhados também, é um bocadinho isto que eu sinto nesta pintura. Ou seja, há uma ação, eventualmente, né? Uma ação de pintar, que tem todo o risco da pintura, da tinta, do marcado, dos pincéis, enfim, todo o processo que seca, das transparências, etc. Um apagar que está ali, né? Onde se percebe claramente, não direi etapas, mas onde se sente naquela pintura todo um exercício visual que quase que sublinha a palavra. Acontece noutras também. Acho que isto faz sentido? Não, uma especulação minha apenas. Eu acho muito bonita essa interpretação, embora eu não acho que raramente, quer dizer, usei relativamente recentemente numa exposição de caligrafia, mas geralmente opto por usar ou stencil, ou escantilhões, ou palavras impressas
não ser a caligrafia, embora acho, já o Roland Barthes dizia que tem uma componente muito mais íntima ou intimista, o gesto, o desenho da escrita. Mas agrada-me essa tua leitura. Mas aqui é curioso porque tu podes estar a trocar esse gesto autográfico, não é? Não deixa de ser uma autografia, não é? Eu olho para o teu trabalho e sei que é teu. Pronto. Pela repetição dos modelos que tu usas, não é? O tipo de palavra, do tipo de tipografia para essa expressão, é uma espécie de. É também ela uma espécie de autografia. Mas deixas mais visível outros aspectos que não enfim, aqueles que são ligados eventualmente à caligrafia. O que eu queria dizer com aquilo também era o facto de se ver no trabalho um outro tipo de autografia, que é a tua pincelada, né? O modo. Portanto, ela existe enquanto no teu processo de trabalhar as letras daquela forma. E aí, provavelmente, corrijo-me se er errado, deixas que a palavra ganhe o seu espaço de comunicação dentro daquela pintura. Portanto, ela neutraliza-se de algum modo, tu dás-lhe, atribuindo-lhe uma cor, uma forma, um tamanho, etc., e um enquadramento, tu dás a que ela seja, enfim, de algum modo experienciada com qualquer um de nós, de uma forma menos comprometida contigo ou comprometida com essa escrita. Primeiro, a necessidade que eu tenho que seja mesmo legível em determinados projetos em que a palavra aparece de uma maneira muito mais gráfica. Interessa mesmo essa capacidade de leitura sem qualquer tipo de ambiguidade ou de dificuldade, porque às vezes a caligrafia é mais difícil de se conseguir ler. O facto de não estou a pintar cartazes, não interessa-me a mensagem, mas essa mistura da pintura, da pincelada, do escorrido, das cores sobrepostas ou do apagar, tem muito a ver também com este exercício pictórico, não é? De eu gostar muito de pintar e também não querer fazer só meramente exercícios gráficos. Claro. Olha, Joana, é uma coisa radicalmente diferente, mas dentro do mesmo âmbito. Uma das exposições que marcou imenso foi a da Árvore, penso, cujas pinturas são uma biblioteca, basicamente, em que tu fazes uma seleção, eventualmente, de livros que são absolutamente fundamentais, alguns nós conhecemos, e a pintura vai se adaptando àquelas lombadas, àqueles títulos, àquelas cores. Queres falar um bocadinho sobre esse trabalho? Porque continua a ser a palavra, agora eu diria uma palavra que nós conhecemos quase todos, que remetem para um objeto, para um espaço, enfim, com características muito particulares e eventualmente diferentes de alguns destes trabalhos aqui desta pintura escrita. Esse projeto eu já vinha pintando livros há algum tempo, mas essa exposição, se calhar, poderei dizer que até foi a mais autobiográfica, porque aquilo acabava por ser uma autorrepresentação, porque todos aqueles livros eram os meus livros. E a partir de livros que eu li, livros que eu consultei, por isso, e a maneira como eu os agrupava, a maneira como eu os apresentava, tinha muito a ver com estes jogos também, que tinha muito a ver com a minha biblioteca pessoal, mas também por eu achar, e esta brincadeira, não é? Porque acabava por estar a apresentar só lombadas. As pessoas, ao lerem a lombada de um livro, muitas vezes identificavam, ou já o tinham lido, e entretanto começavam a criar imagens na sua memória, porque são livros de arte, muitas vezes conhece o autor e eu tenho este livro, ou eu conheço este autor, e começa-se a visualizar o trabalho dele. São romances, são livros técnicos, são biografias. As pessoas acabavam sempre, e os comentários eram muito engraçados. Eu disse, eu li este livro, mas não era esta lombada, porque eu tentei manter-me fiel
às lombadas das edições que eu tinha. Entretanto, quer dizer, já haveria variedíssimas edições, alguns livros eram muito antigos, por isso tinha um bocadinho a ver com uma exposição muito de caráter autobiográfico, porque de repente resolvi pintar parte da biblioteca. Mas eu, se calhar, quem escreveu melhor, e na altura quem escreveu sobre, eu trouxe o catálogo dessa exposição. Quem escreveu um texto que eu achei muito bonito sobre a exposição foi a professora Rosa Maria Martelo, que ela aqui acaba por falar de uma série de questões relacionadas com o que é isto de pintar livros, que eu convido quem quiser. Disseste uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante quando falaste disso, de ser mais autobiográfico, na medida em que remete para um universo muito pessoal. Nesta da leitura também nos constrói em certo sentido. Mas todo este trabalho eu acho que é muito autobiográfico. Sentes isso? Quer dizer, ou melhor, dito automático, toda a pintura autobiográfica, em certo sentido, há pintura mais autobiográfica, ela tem que contar ou descrever a nossa vida, ou ela é implicitamente nossa, e portanto, se o fazemos parte de nós, do que somos, do que pensamos, do que escolhemos, está lá, e essa medida é suficiente para dizer, bom, toda a pintura pode ser ou é autobiográfica. Eu gosto de pensar que sim, e com esta nossa idade e com estes anos todos a pintar e a trabalhar, eu acho que tudo o que nós fazemos agora já é um acumular de tanta coisa, não é? Quando éramos jovens e começávamos a expor, ainda estávamos a construir a personagem artista, eu acho que agora já nem se coloca tanto essa questão em nós mesmos, porque já muitas vezes já é tão natural, já temos gostos muito particulares, já temos um universo tão próprio que as coisas depois acabam por surgir de uma maneira muito natural. É curioso falares disso, porque acho que é um período, agora relembrando-nos um bocadinho dessa altura em que somos estudantes, em que tudo parece um caminho infinito, não é? E começamos a fazer coisas que vão permanecendo, começas a escrever as primeiras palavras que vão permanecendo, e de repente, depois de 30 anos depois, continuas até com palavras atrás, não sei, não consegui desligar disto, como se a coisa viesse atrás. Não sei se isto é absolutamente... Se nós conseguimos explicar uma coisa destas, não é? Acho que há coisas que vão ficando, nós vamos descobrindo coisas que depois agarramos. Eu uma vez tive um aluno que colocou uma pergunta muito engraçada e que eu nunca mais me esqueci. Era uma pessoa já mais velha, mas estava no 3º ano. Depois, de pintura, nas Belas Artes, no 4º ano já é projeto, não é? Cada um escolhe o tema que é que quer desenvolver. E esse aluno, o António, perguntou: professora, mas nós temos possibilidades de fazer tanta coisa, como é que nós conseguimos escolher só uma? Eu achei, mesmo sendo mais velho, uma pergunta algo ingênua, mas achei interessante, porque todos nós passamos por isso, não é? E depois vamos... mesmo com os riscos, e eu vou trabalhando por séries precisamente porque não gosto de estar a esticar muito. E uma vez fiz uma série pequenina que era pintura a metro, quase que a gozar comigo mesma, porque sentia que tinha esticado mesmo uma série durante algum tempo, uma altura em que eu estava a começar, tinha algum sucesso comercial, andava a expor muito e parecia que a certa altura estava muito acomodada, e acordei felizmente e disse não posso estar a exagerar, e quis-me... Acho que há universos, o facto de trabalhar em série também te permite ir desenjoando de algumas coisas. No entanto, eu acho que há um universo muito particular, mesmo sendo séries que à partida podem parecer diferentes, são feitas por mim, são com as mesmas preocupações, são com as mesmas afinidades, todas têm um fio condutor, por isso
acaba por ser uma coisa que se vai construindo de uma maneira muito natural. Eu não percebo, que presumo que sim, mas não se consegue perceber. Às vezes parece claro, mas há algumas vezes, de facto, nós não percebemos aquilo, parece que vem atrás, colado, e nós fazemos 30 anos depois começamos a pensar, mas o que é que eu faço com esta palavra atrás? Eu ia-te fazer outra pergunta, enfim, que é, sim, o que é que vai seduzindo mais na palavra? Se é o significado, se é a forma, se é o trabalho que ela dá a pintar, se é... O que é que a palavra tem para ser pintura que tu aprecias nela, que ela te dá luta? Porque é que a palavra é um motivo, é uma forma, é um conjunto de pequenas formas que vais arrumando? O que é que a palavra tem que te interessa tanto para transformares em pintura? Para a pintares? Eu sou fascinada, agora pode parecer um bocado pretencioso dizer isso, mas eu gosto muito de pensar. E gosto de pôr os outros a pensar. Eu acho que a palavra, muitas vezes, não funcionando como legenda, embora muitas vezes, e ainda ontem dei uma aula que é a questão do título na obra de arte, e o título pode ser muita coisa, muitas vezes até fonte de perplexidade, não tem que ser uma legenda descritiva, muitas vezes o título até serve para confundir o observador. A palavra pode ser muita coisa, e eu vou jogando com a palavra nestes tais jogos os tais jogos que eu acabo por fazer no processo criativo da pintura têm a ver com a palavra disputar outras imagens, a palavra questionar, a palavra como forma, porque eu sempre gostei muito da palavra. Eu acho que quando eu era muito pequenina, aqueles joguinhos de encaixar formas, que nós colocávamos a forma numa silhueta ou num buraco, eu lembro que tinha um com letras, eu acho que deve ter sido aí. No outro dia estava a conversar com os meus pais, eu acho que deve ter começado aí. Não, eu sempre gostei muito da parte gráfica, de design de comunicação, de olhar para a palavra como imagem. Há palavras difíceis de pintar. Se estamos a pensar em palavra em termos conceito, um projeto que eu tive que era a Z entre imagens e palavras, era para cada letra uma palavra e para cada palavra uma imagem. Eu na altura acabei por eliminar o WY, o Z não, o WY e o... Obrigada. Porque depois também não queria escrever em português e não havia nenhuma palavra. E depois havia palavras que não me surgiam nada, foi difícil. Depois há palavras que não da parte gráfica, mas se calhar palavras que não me seduzem tanto, mas que às vezes eu tenho que as usar. Porque fazem parte de alguma coisa, mas todas as palavras são possíveis de serem trabalhadas, acho. Claro, aqui só está uma pequena provocação nesse sentido de que, eventualmente, há palavras que nós ainda não desenhamos ou não pintamos, ou por qualquer razão há palavras feias, em certo sentido, não é? Como se houvessem palavras que escritas ou fossem... Enfim, vamos chamar palavras feias para simplificar. Quando falas de escrita, tu estás a pensar mais do que a palavra, claro, a palavra isolada. E uma escrita inclui aqui também o gesto de pintar as palavras que eventualmente fazem parte desta exposição, por exemplo. Então, quando fazes a escrita, tu incorporas nesse termo todo esse processo de pintar, de escolha, de seleção, todo o processo que usas para a pintura, uma forma de escrita. Será a coisa menos importante em termos de processo, precisamente por usar os stencils
ou serem palavras letras muito geometrizadas, não é muito essa questão do gesto e do processo de pintar, porque é um processo algo mecânico. É muito importante existir a palavra e fazer parte do métier, ou de todo o processo, mas se calhar eu entrevistei na altura do meu doutoramento algumas artistas, mulheres, que utilizavam a palavra de variedíssimas maneiras. Eu lembro que uma delas foi a Fátima Mendonça, que ela usava mesmo a caligrafia e escrevia nos quadros quase como se de um diário se tratasse. E para ela esse gesto era o mais importante no quadro, porque a caligrafia, e lá está, essa dificuldade de leitura, uma certa ambiguidade mesmo entre palavra e imagem, se virem os quadros dela. Ela tinha esse gozo em escrever. Eu já quase como o terminar do trabalho, essa parte gráfica que me dá algum gozo, até pelo requinte muitas vezes dos pormenores, que têm essa mania de perfeccionismo, de ir tirar qualquer borrão que fique por fora, essa parte gráfica, mas interessa muito mais o pensar, o escolher, a escolha da palavra. Não há palavras feias, ou é sempre um desafio. Eu achava que nunca ia usar certas palavras e usei-as, mas tenho umas sempre que são recorrentes, como é o corpo, o silêncio, âmago. Tenho algumas palavras que vão surgindo e que as tenho lá em quadros de serigrafia, sempre prontas a serem serigrafadas quando... Se lermos essas palavras, sabemos um bocadinho mais de ti. Ser mais recorrentes. Não sei. É como se fosse um hipertexto, uma coisa subtil. Não precisas responder. Não, é um bocadinho a mesma, uma pergunta muito semelhante àquela. Há palavras que nos acompanham, que colam, não é? Não descolam, que uma pessoa traz e que não sabemos porquê, também não estamos preocupados em saber porquê. Precisamos delas. Basicamente é isso. Qual era a palavra que escolhias então? Se assim, não escolhi esta palavra. Sim, a palavra, ainda por cima tenho essa palavra espalhada no meu ateliê, porque eu tenho imensa necessidade de silêncio. Parece que o barulho me persegue, porque o prédio onde eu vivo é muito barulhento. O ateliê de antes era um sossego, agora tenho uma exaustão de um hipermercado que me tira do sério. Tenho mesmo necessidade de silêncio, então eu quase que olhando para aquela palavra tento ter o meu silêncio, mas é uma palavra que me diz muito e que eu tento de alguma maneira tê-la sempre presente, e há muitos trabalhos em que acabo achar que faz sentido utilizá-la de alguma maneira. Alguns autores utilizam a palavra que vai sendo de facto usada recorrentemente na história da pintura, e que de resto acho que é importante ter esta ligação de que este trabalho é um trabalho que cruza alguns momentos da história da pintura, onde a palavra teve eu diria, era o objeto central da pintura, em detrimento de outra imagem, de outro tipo de distração, se quisermos, e portanto centrar todo o sentido e a pesquisa na extensão semântica da palavra. Ainda aqui do texto, a determinada altura fiquei com a ideia que se é a palavra ou se a pintura é a palavra, no fim a pintura é uma palavra, ou se a pintura já é pintura antes daquela palavra. Quer dizer com isto é se a palavra é absolutamente essencial como tipo motivação, argumento para a pintura, ou se a pintura já existe e, portanto, na tua cabeça, e, portanto, a palavra é indiferente, o argumento é indiferente nesse sentido, ou não. Ou se a palavra efetivamente vai alimentar esse... Eu acho que começa sempre pela palavra, e não, às vezes é interessante perceber, sair um bocadinho fora dessa maneira constante de trabalhar, ou tentar
perceber se acontece alguma vez de outra maneira, mas eu acho que não, que é sempre a palavra que é um mote, ou que despoleta alguma coisa, ou que me faz criar uma exposição. Quando eu digo exposição, é um corpo de trabalho, não quer dizer que seja propositadamente para expor ela está lá sempre. A palavra faz-te mudar. As cores, a expressão, o tamanho faz-te mudar ou não? Tu é que impões todas essas regras na pintura. Isso é o tal processo. Uma pessoa pode ter uma exposição a cada 2 anos, por exemplo, e acaba-se a tal exposição e já se está a preparar. Não é? A exposição, podemos até nem estar no ateliê a trabalhar, a pintar ou a desenhar, mas estamos constantemente a preparar essa exposição. Por isso, eu acho que tudo, a paleta que eu vou usar, é tudo em função de um todo, não é? Do conjunto. Faz sentido, não faz? E claro, eu estava a dizer que às vezes me aborreço porque tenho tudo mais ou menos organizado, mas depois o processo vai convidando algumas surpresas, esses falhanços, esses erros, essas mudanças de rota. Eu acho que isso também é muito importante. Lidas Para bem também com não isso? ser uma coisa... Sim, e o partir do nada, não, porque vou estrear material e gastar energia, mas tentar às vezes desviar um bocadinho daquilo que eu tinha tão organizado, sim, é um desafio que me faz bem, até para de vez em quando até descobrir outras coisas. Depende. Sim. E a pintura ainda tem segredos? Sim, eu acho que aquela frase parece um bocado um clichê quando digo que a pintura encontra um sentido para um lugar no mundo, mas sim, porque eu acho que é isso que me faz feliz, o trabalho e aquilo que eu faço, por isso espero que tenha segredos para ir continuando a ir descobrindo, senão... Não sei. Ainda temos tempo. Temos tempo. Ok. Ainda tens Eu perguntas? estou a olhar para ti, depois isto é editado, claro. Eu estou a olhar para ti, para não Temos perder. 1 hora de fita. Não temos Se nós também temos 1 hora de fita. Tens uma hora. Não. Muito bom. Ok. Claro que aquilo que, assim, a primeira altura, que me deixava também partilhar contigo, então, essencialmente, já não de todo com a palavra, nós compreendemos que a palavra é essa motivação muito forte que a tua pintura contém, é a forma, é o argumento da pintura. Quando falava agora se a pintura ainda tem esse sentido para a pintura, se ela ainda continua a desafiar, quase a pergunta seguinte é quase se há palavras que ainda te continuam a desafiar para continuares a produzir a pintura. Portanto, se este espaço se é claramente aberto, isto é quase inesgotável, um espaço quase inesgotável, e se efetivamente, enfim, sentes claramente que isto não está esgotado, isto tem... Como é que percebes este momento enfim, da tua carreira e consegues projetar assim um bocadinho mais para a frente este trabalho? Um dos objetivos é nunca parar de trabalhar, menos tempo, mais tempo, mas ter sempre tempo e saúde para continuar. Sim. Porque eu acho que é o mesmo que me faz ser eu, que me faz feliz. Se me perguntassem de que é que eu não prescindia, eu acho que era mesmo de trabalhar no ateliê. Isso é bom. É bom. Eu acho que há bocadinho eu insistia nesta questão de que acho que a pintura nos vai colocando sempre questões. Claro, se calhar temos processos diferentes, temos experiências diferentes, mas sinto sempre que a pergunta podia passar um bocadinho por aqui. Se de facto, quando estamos a pintar, se a pintura nos vai sempre colocando questões, tipo modos de resolver, se eu posso resolver assim, ou tu há bocadinho disseste, quero ter tudo controlado, eu tenho tudo controlado, e se mesmo assim, ainda nesse
controle, se consegues deixar surpreender por aqueles pequenos acontecimentos que a pintura te vai mostrando quando fazes. Não, ainda bem, isso acontece, não ia ser mesmo um processo mesmo muito mecânico e aborrecido. Mas o facto de eu não partilhar o ateliê com ninguém, estar sossegadinha no meu canto, e esses exercícios sempre, não é? Quando se está a preparar ou até a pintar, este exercício deste painel a gosto, houve muito esse diálogo 2 em 1, como a Hannah Arendt dizia que era o exercício de pensamento, não é? Esse diálogo que temos connosco, esse diálogo interior que nos faz ir avançando. Se calhar não começou exatamente por aí, e depois as palavras é um bocadinho explorar tudo o que anda à volta deste universo do palavra escrita, porque tem pintura de letras, e à medida que eu ia desmantelando as palavras e agrupando algumas letras avulsas, é um bocadinho essa construção. Há bocado falaste da composição e da imagem. Claro que essa parte estética ou de equilíbrio ou de composição está sempre presente, e nós somos artistas plásticos, temos essa parte muito interiorizada, mas é sempre um bocadinho essa repetição, transformação, todos diferentes, mas todos dentro do mesmo universo. É um bocadinho dentro do pouco, dizem muito. Acabou por ser um jogo muito engraçado e que também me ajudou a organizar também uma série de outras questões que eu tinha para organizar, porque tinha tempo mais naquele processo mecânico já não estava tanto a pensar no trabalho, porque quando foi a passar da colagem para a pintura, porque depois teve essa mudança de abordagem, já estava num processo mais mecânico em que me permitia arrumar outros assuntos, e fez-me bem. Todos os trabalhos passam por este trabalho prévio de design, ou ou de colagem. Portanto, pensares fora da tela, o trabalho, tens essa necessidade de o ver de algum modo, nem que seja nesse esboço sumário. Sim, eu tenho muitos cadernos que não são bonitos de se verem, porque muitas vezes são esquemas muito, muito próprios. Não se está à espera de ver livros muito cuidados, às vezes é com estudos de cor, ou com anotações, ou com uma série de gatafunhos, mas que para todas as séries de trabalho há livros destes que acabam por ajudar a ser quase um contentor de ideias de tudo aquilo que depois vai ser aplicado na série, ou vai ser eliminado, ou vai ser rejeitado, mas tenho lá pilhas destes cadernos. Que usas cadernos, diários para... Sim, não naquele intuito de fazer primeiro o estudo. Eu vejo muitas vezes os meus alunos muito preocupados e fazem um estudo muito cuidado e dizem, agora vou passar para a tela, e o estudo é maravilhoso. E eu disse, mas porquê vai passar se isto já é um trabalho? Nunca faço isso, de ter ali mesmo... É muitas vezes até um gráfico ao lápis, com algum estudo de cores, e depois no suporte que eu utilizo é que as coisas vão surgir mesmo com a imagem final. Nunca faço essa transposição muito cuidada Mas eu definitivamente nem diria tudo nesse sentido, mas mais na necessidade de lidares com o problema antes, independentemente da proporção que ele depois possa tomar. Se tens esse hábito ou essa necessidade, lidares com o problema antes. É mais neste sentido, e portanto não tanto nessa transposição direta, porque, como disseste há bocadinho, acho que isso te retiraria uma expressão que eu vou repetindo muitas vezes do Remy Schoner, de ficares perplexa, de poderes, no fim, poderes ficar perplexa outra vez. E é um bocadinho esse espaço que é só teu, e como tu disseste, que vives isoladamente e sozinha no teu ateliê, então só tu saberás a perplexidade que sentes quando obtens um resultado final de um trabalho que fizeste e o prazer que te deu eventualmente. E portanto é mais neste sentido, de facto, se lidas com isto antes, já percebemos que sim. Eu lembro-me de tenho um dos teus diários gráficos, por acaso, muito antigo, ainda reservo. Durante algum tempo mostrava o diário, assim, o que era possível mostrar, para
perceber como se pode pensar dentro de um... Nunca são bonitos. Eu acho que quem olhar para os cadernos, porque há artistas que têm Portanto, há cadernos palavras lindos, feias mas- e cadernos feios. Eu acho que são coisas desorganizadas. Quem vir o meu trabalho, cuidado e com algum perfeccionismo, não diz, mas isto são os teus cadernos. Já ouvi isso, mas isto são os teus cadernos. Isto não tem jeito nenhum. É a forma de pensar, é a forma de fazer, não é? Desorganização. Olha, reparei uma coisa nesta exposição, que são caracteres, sinais, na verdade, que estão na parede, que interrompem aquela leitura linear de isto é só uma exposição de pintura. O que é que fazem aqui estas coisas? Que têm pelo menos alguma espessura. Né? O que é que te levou, de repente, a utilizares a parede, eventualmente ver-te como um suporte onde deixaste umas marcas bem visíveis? Tudo começou porque eu também queria, dentro deste exercício de desmantelar palavras, e andava à procura de sinais de pontuação. Mas isso não faz tanto sentido, porque eu estou mesmo a escrever frases que fazem sentido. O facto de usar, algumas são interrogações, mas usar só os pontos, de alguma maneira a pontuação, foi mais um elemento de surpresa. E depois a maneira como estão dispostos foi aqui com a ajuda do Paulo Moreira e do António Gonçalves, que estiveram na montagem de exposição e foram uma grande ajuda, porque dão ideias muito boas. Eu tinha uma ideia, tinha feito mais ou menos um esquema, mas depois aceitei as sugestões e realmente o facto de estarem em sítios menos... A minha ideia às vezes não era tanto de estarem em baixo ou em cima, tinha uma ideia um bocadinho, se calhar, mais convencional, mas achei muita piada, quase que se anda à procura de onde é que eles estão. E Aquilo faz de alguma modo a pontuação da exposição? Presumo que a resposta seja não, mas é curioso porque elas aparecem em sítios um pouco inusitados. É que nós estamos a fazer uma leitura e de repente, pum, pegamos com um ponto de interrogação. Estamos a fazer uma leitura de 2 pontos. Como se criasses ali uma lógica estranha em que o teu olhar vai entre as pinturas e o teto e a parede e vai procurando agarrar-se uma espécie de hipertexto. Era mesmo essa, como eles não estão ancorados a nenhuma frase, quase que funcionaria como sendo o observador a arranjar uma frase com ponto e vírgula, para 2 pontos. Nós é que colocamos uma imagem, ou colocamos, ou tentamos imaginar qual é a questão que queremos. O facto de estarem deslocados, a mesma coisa de que numa palavra cada um de nós, com a nossa bagagem, vai formando imagens. A pontuação também, cada um de nós pode questionar o que entender, exclamar o que quiser. Era um bocadinho mais um jogo de percepção. E a pintura abre-se exatamente a esses jogos de percepção que tens vindo a dizer. Olha, eu acho que nós podíamos terminar, mas eu gostava de deixar usar uma palavra que usei, mas já usei há instantes, mas queria repeti-la com outro sentido. A sensação que eu tenho e que a conversa que tivemos hoje é que o trabalho ganhou espessura. Podemos saber um bocadinho mais, ou podemos saber um bocadinho mais do trabalho, da relação que tu tens com a palavra, da relação que a palavra tem com a pintura e o seu contrário, que a pintura tem também com a palavra. Perceber que há palavras que vêm, né, que tu vais trazendo e que não vão descolando, e que mesmo assim continuas a inquietar-te com a pintura. Estes momentos são sempre um bocadinho ingratos, porque o domínio da pintura é um domínio muito particular, da pintura, do design, da escultura, enfim, da arte, é um domínio muito particular. E explicá-lo, conversar sobre ele, é entrar, como dizias há bocadinho, no íntimo, eventualmente as 2 coisas, da pintura e do autor, que é assim um bocadinho complicado. E além disso, quando tem que se fazer com palavras, e quando ainda se trata de uma conversa sobre palavras,
a coisa fica um bocadinho mais redonda, se quiserem. Mas a ideia é um bocadinho esta. Acho que, e espero, que a conversa tenha sido boa para percebermos esta espessura de uma carreira que se vai construindo também com palavras e pinturas. Não sei se queres dizer alguma coisa para... Obrigada. Olha, eu não sou, eu hoje fiquei assim com um ar um bocadinho de como é que, Daniel como é que ele se chama? Oliveira. Mas eu prometi que não faria nada disto. Isto é um papel um bocadinho ingrato, mas espero que seja. Ingrato neste sentido, ter que assumir um personagem que não sou jornalista, sou apenas teu amigo há muitos anos e curioso e gosto do trabalho, como sabes. E um pretexto para falar de pintura ou para falar de arte, para mim é sempre um bom pretexto para uma boa conversa. Mesmo que saiamos daqui assim um bocado confusos e baralhados, acho que é sempre um bom pretexto. Obrigado, Joana, Obrigada pela conversa. pelo convite. Obrigado. Olha, esta frase. Se quiserem, não sei se o Jorge, se quiserem colocar alguma questão, se quiserem interagir. Joana! Ok.